E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adão, esse é o Gira Trinco, esse é o 107º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emily Ferris. A gente vai falar tanto do livro 1 quanto do livro 2. O livro 1 é de 2017, chegou aqui no Brasil em 2019. E o livro 2 é de 2024, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. A gente ainda está em 2024, acreditem ou não. É a tradução do Érico Assis, ele que traduz muita coisa, coitado, trabalha tanto. É publicado aqui no Brasil pela Quadrinhos na Companhia, um selo da Companhia das Letras. E este aqui é um livro que é uma HQ, na verdade, uma história em quadrinhos, e é a HQ mais premiada da década. Ela ganhou o prêmio Eisner, que é o prêmio mais importante desse universo, mas também a gente dá para entender melhor isso porque a própria Emily Ferris, a autora, ela só foi publicar muito mais velha, assim, em termos de mercado, né, para fazer a primeira publicação. Ela já tinha mais de 40 anos, se eu não me engano, quase 50. E ela vai falar que ela demorou mais de 5 anos para fazer isso aqui, trabalhando mais de 12 horas por dia. E realmente dá para ver o esforço enorme feito aqui. Eu vou mostrar melhor algumas imagens do livro, vou mostrar melhor os desenhos que tem nele. Mas antes disso eu preciso falar um pouco sobre a narrativa, sobre o enredo dessa história. Primeiro de tudo eu tenho que falar que é uma coisa pesada, é uma puta história assim. Realmente não é leve, não é nada simples. Eu acho que existem muitas coisas intrincadas aqui, existem muitos temas que vão se amarrando, mas a gente vai basicamente conseguir resumir isso à história da Karen. Karen é a nossa narradora, ela que vai ter um diário onde ela vai desenhar tudo o que acontece na vida dela e também vai narrando um pouco as coisas, né? Não é tudo desenho, mas isso aqui tudo é o diário dela. Acho que dá pra ver aqui na lombada que são os cadernos dela, é realmente tudo que ela vai anotando, tudo que ela vai observando, escutando e desenhando. Então a gente vai ter uma coisa muito artesanal aqui. E a Karen, ela tem uns 11 anos, 10, 11 anos, uma coisa assim. Então ela é uma criança, a gente vai ter o ponto de vista de uma criança. Dá pra ver pela linguagem essa questão da ingenuidade ou uma imaturidade, mas também ela é uma criança fora do normal, até porque ela desenha absurdamente bem. Isso é a influência do irmão dela, que é o DZ, que vai ser um artista também. E o grande ponto é que a Karen é muito fã de arte em geral, ela vai muito em museu e tal, a arte mais clássica, mas ela também ama coisas de terror, filmes de terror, coisa ruim mesmo, coisa que passa na TV, assim. Na verdade, isso aqui é na década de 60, então os filmes não eram antigos naquela época, eram contemporâneos. Mas eram filmes B, sabe? Filmes de terror B. Eu não sei se essa é uma expressão que as pessoas conhecem no geral, mas são filmes realmente trash, assim, coisas que não são de boa qualidade, mas que eram os filmes que os estúdios de terror conseguiam fazer, e ela é muito fã dessas coisas. Ela assistia meio que o corujão dela, da época dela, e é muito legal a homenagem e toda a questão da arte ali, que vai ser muito voltada para o que é clássico, muito voltada para essa coisa do terror, mas também uma questão do desenho das pessoas, assim, da caracterização das pessoas. Não é caricatura, né? Mas é realmente um desenho mais realista também. O livro vai misturar essas três coisas, enquanto vai contar a história da Karen, da família dela, né? Tem o irmão e a mãe também. Eles que moram na Chicago dos anos 60, então tem a história da cidade, mas o plot principal, a trama principal, basicamente, tirando a história da Karen, vai ser o assassinato de uma vizinha dela, que vai ser a Anka. Ela que vai ser uma vizinha muito querida, elas vão ter uma afinidade ali. Então, quando a Anka é assassinada, é um grande choque pra Karen, porque é tipo, você viu a pessoa ontem e hoje ela foi assassinada. Então, a gente vai ver a Karen tentando entender melhor esse mistério, tentando entender melhor como que isso aconteceu, quem que matou a Anka. A gente vai acompanhar ela indo pela cidade, indo tentar adivinhar, encontrar pistas para resolver toda essa investigação, todo esse mistério. E no meio disso tudo, a Karen não vai desenhar só outras pessoas, outros lugares, outras obras de arte, mas ela também vai se desenhar. Então ela vai ter um processo de autorretrato ali, e ela vai se desenhar como uma lobisomem, o que vai estar totalmente relacionado à autodescoberta dela, ao fato que ela está passando pela puberdade. Mas eu também diria que isso vai estar relacionado a ela se identificar como uma aberração diante da sociedade. E isso vai estar totalmente relacionado às minorias, naturalmente. Ela é parte de algumas minorias, eu não posso falar todas, eu acho que algumas são spoilers. Mas o livro todo vai trazer uma questão desse terror produzido por pessoas que são tratadas como marginais na sociedade. E isso é muito interessante, é o tipo de terror que eu mais gosto, o terror feito por minorias
minorias, seja na questão de raça, seja na questão de classe, seja na questão de mulheres fazendo terror, seja na questão LGBT também. Eu acho que faz muito sentido pessoas que são tratadas como mazelas na sociedade falarem assim: ok, a gente vai assimilar isso e a gente vai mostrar como a gente é incompreendido e como a gente pode usar isso para contra-atacar. Eu acho que o livro vai fazer isso de uma forma muito legal, especialmente na questão de LGBTs, que eu já mencionei, questão dos latinos, a questão de classe, que é muito importante, as pessoas pobres. Existe uma questão das prostitutas aqui muito legal, e tudo isso vai mostrar a decadência de Chicago nos anos 60, né? E eu acho que é um retrato muito bem feito, é tudo muito bem, costurado. E realmente precisa. Se fosse um tipo de terror que ignorasse tudo isso, eu acho que seria muito ruim. Eu acho que o terror que desconsidera quem é tratado como um monstro na sociedade não vai ser algo que pensa bem o que é o estranho, o que é o anormal. Então eu acho que essa visão crítica era importante aqui e fiquei muito feliz quando eu vi que o livro era basicamente sobre isso. Mas além de toda essa abordagem, a gente também vai ter as cores do livro, a gente também vai ter as texturas desenhadas, a gente também vai ter todo o traço dele, e eu preciso mostrar algumas coisas porque é indescritível, é tudo lindo, 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 lindo. É um livro que você tem que se debruçar realmente, você tem que gastar um tempo pra ficar olhando, pra você ver os detalhes. É muito cuidadoso, é tudo, nossa, é incrível, gente, de verdade, eu vou mostrar. Eu decidi destacar 3 pontos diferentes, 3 aspectos diferentes do que é trazido aqui nas ilustrações. O primeiro de tudo é a arte clássica, a arte que a gente considera a arte, assim, muita gente só fala, isso aqui que é arte de verdade, que seria a arte dos quadros, dos museus. A gente vai ter réplicas de algumas obras feitas como se fossem em caneta esferográfica, como se fosse numa Bic, não necessariamente só nas cores preto e azul, mas também em outras cores. É tudo muito bem feito, tudo muito bem detalhado. A gente também vai ter vários rostos diferentes. A gente vai ter aqui a Karen, por exemplo, como eu tava falando, ela é lobisomem. Mas é incrível ver o tom realista dos desenhos. Tem coisas realmente que parece que ela parou e ficou desenhando, assim. Tem muita gente diferente ao longo do quadrinho. E também vai ter uma questão do terror, né? A gente vai ter muitas capas de revistas de terror antigas, coisas que na época eram atuais, né? Mas enfim, vocês entenderam. E as ideias são incríveis, vão ter muitas ideias diferentes. E outra coisa que é legal também são os toques de cor que às vezes aparecem, porque a maior parte das passagens vão ser em preto e branco, né? Mas de vez em quando algum toque de cor, algum destaque vai aparecer para realmente realçar algum elemento do diário, e tudo muito bem feito. Eu acho que, assim, eu poderia mostrar tantas imagens diferentes. Tem tanta coisa bonita aqui, tanta coisa macabra também, os jogos de luz e sombra. Nossa, é muita coisa. Eu achei realmente magnífico. O trabalho da Emil em relação à arte do livro é impecável, não tenho nada a criticar. Realmente é surreal. Mas eu acho que demorou pra chegar nesse ponto, porque são 2 livros, né? E eu preciso falar de particularidades do primeiro e do segundo livro, então vamos começar pelo primeiro. Eu diria que o primeiro livro balanceia muito bem, ele equilibra muito bem todos os elementos que vão envolver um quadrinho. Tanto a questão artística, a questão do traço, a questão das ilustrações, quanto a questão da narrativa. É uma narrativa que envolve a gente, que a gente vai querendo saber mais. É uma trama muito bem construída, e isso tudo durou até o final do primeiro livro. O final eu achei meio anticlimático. Isso é um pequeno spoiler, assim, mas também é só minha opinião. Mas eu realmente fiquei um pouco triste. Eu fiquei assim, ok, isso parecia caminhar por um lado, não necessariamente óbvio, né? Não que seja uma coisa linear, mas eu acho que deu uma misturada ali, eu fiquei meio confuso. E aí eu falei, eu quero ler o segundo logo em seguida, e eu realmente já tinha os 2 comigo, então parti para o segundo livro e vou falar sobre ele também. Ok, o segundo livro, eu diria que ele foi conduzido de uma forma muito diferente do primeiro. Eu fiquei decepcionado, de verdade. Eu acho que ele não foi tão bem organizado, tão bem estruturado quanto o primeiro, e os cortes bruscos realmente me assustaram. Eu sabia que a Emil Ferris conseguia conduzir um negócio de uma forma fluida, e de repente tava tudo meio bagunçado, não fazia tanto sentido, parecia misturado, assim. Parecia uma primeira versão do quadrinho e que depois as coisas seriam conectadas melhor, mas aquela era a versão final. Então eu fiquei realmente triste, eu fiquei descontente, decepcionado mesmo, porque o negócio termina e eu fiquei assim... Nossa, tinha tanto potencial, podia ir para tantos outros lugares,
E eu ainda não sei se vai vir um terceiro livro, diz que não. Tem como você pensar que é uma história que se fecha ali, apesar das aberturas que vão ser inevitáveis, né? Todo livro vai ter algum tipo de abertura. Se prestar, na minha opinião, eu acho que é importante ter coisas que não se fecham, porque a vida também é assim. Mas eu acredito que foram aberturas demais também. Eu acho que o final dos 2 livros não me deixou alegre, e eu acho que destoou um pouco do que dá pra ver que a autora conseguiu fazer. Então, eu não entendi. Eu realmente fiquei decepcionado, fico muito triste porque eu estava gostando muito da história. Eu acho que ela se perde muito no segundo livro e não se amarra no final ali. Não tem nada que compense o negócio ter desandado. Então, não vou perdoar, infelizmente. Vou ter que fazer essa crítica negativa. Mas eu vou me alongar aqui nesse ponto do vídeo para vocês entenderem o que eu tô trazendo de negativo sobre os livros, porque não é fácil de entender, até porque são coisas meio aleatórias, mas eu vou tentar explicar. O primeiro ponto das minhas aleatoriedades é a questão da tradução. Por quê? Não que eu acho que a tradução do Érico tenha ficado ruim, na verdade eu acho que ele fez o melhor que ele podia. Só que eu acho que era um trabalho meio impossível. Eu acho que é muito difícil você trazer do inglês para o português algumas expressões, alguns jogos de palavras, algumas coisas que realmente é muito complicado você traduzir algumas ironias. Eu senti que o Érico estava tendo que traduzir memes do inglês para o português às vezes. Não que sejam memes propriamente, mas realmente ironias, nuances, coisas que não se adaptam bem, sabe? E o livro era muito recheado disso. Então, quando você tem a tradução, o livro já perde muito. Não que eu acho que algumas questões narrativas teriam se salvado, mas isso era uma dificuldade. Segunda coisa, segunda aleatoriedade, foi a organização das falas nos quadrinhos, nas páginas mesmo do quadrinho. Eu acho que não foi tão bem feito quanto poderia ter sido. Por quê? Porque às vezes eu realmente parava para tentar entender em qual ordem eu devia ler um negócio. E isso não estava bem organizado, porque mesmo que eu entendesse em que ordem eu devia ler, depois que eu já tinha construído o sentido de uma frase, de uma oração ali ou de uma conversa, não era lógico a coisa estar posicionada do jeito que está posicionado. Adalma, isso é só um detalhe. Gente, tem pessoas que estudam isso. Isso é um grande ponto para você ler um quadrinho. Pessoas que fazem quadrinhos, isso realmente é muito diferencial. Tem gente que pensa, isso é algo que você estuda. Eu tô falando sério, já vi vídeos sobre isso, fonte TikTok, mentira. Mas realmente é difícil você ler um negócio que vai te travando, assim, que você tem que parar e realmente entender. Isso não aconteceu o livro inteiro, isso não aconteceu durante os 2 livros inteiros. No segundo eu acho que aconteceu mais, também por isso eu falo que o segundo eu gostei menos do que o primeiro. Mas eu acho que dava para melhorar isso, não acho que é uma questão tão complicada assim. E no geral eu fiquei confuso porque se você consegue fazer isso bem em alguns momentos, em outros você deixa a desejar. Eu acho que tinha como consertar, e o que mais me intriga em relação a várias coisas de livros não é exatamente a pessoa que faz, eu não coloco a culpa no autor, eu nem acho que é uma questão de culpa, mas é uma editora que está publicando esse negócio, são várias pessoas pelas quais o livro passa. Então, será que alguém deu essa sugestão? Eu sempre fico me perguntando isso em relação aos livros que eu falo aqui no canal. Será que alguém notou isso e comentou? Será que isso foi uma decisão consciente ou inconsciente? Essas pessoas estavam tomando essas decisões falando, a gente entende os ônus que vem disso aqui, ou elas só estavam pensando em bônus sem pensar que isso teria consequências? É por isso que eu faço as críticas, é por isso que eu tenho um canal no YouTube, né? E por último, eu diria que a escolha das capas não me agradou diante de todo o material que tinha aqui dentro. Eu não sei se foi a Emil que escolheu, eu imagino que tenha sido, e por isso que eu faço esse comentário, essa crítica um pouco mais receoso, mas eu não acho que elas retratam bem a história dos livros, eu não acho que elas são as melhores. Essa aqui, especialmente, eu acho que não tem nada a ver, assim. A cena não é tão relevante, ela tem um certo mistério, assim, não é feia, mas diante de tanta coisa que tem aqui dentro, que poderia ser um recorte melhor de tudo que é trazido, tudo que é abordado. Nossa, eu acho que as escolhas das capas também não me descem, assim. Eu acho muito estranho. Eu não compraria se eu não soubesse da opinião do público e da crítica em relação a esses livros. Se fosse só pela capa, eu não me interessaria. Eu acharia curioso, mas eu não daria prioridade. E tem muita coisa aqui dentro que, com certeza, se eu olhasse, eu ia ficar assim, eu preciso disso aqui.
Então, por isso a minha confusão. Agora, resumindo um pouco a minha opinião sobre o livro, se você me perguntar se eu gostei do Minha Coisa Favorita é Monstro, o que eu vou te responder? Eu vou falar que a minha experiência no geral, em sua maioria, foi muito positiva. Eu realmente gostei dele a maior parte do tempo, eu diria até que eu amei. Mas eu não consigo relevar os pontos fracos que ele tem. Alguns eu não sei se são exatamente furos na narrativa ou se são realmente grandes defeitos, mas existem coisas que dava pra melhorar a real, especialmente no segundo livro, gente. A condução do segundo livro é uma coisa que me deixou muito decepcionado. Eu não vou parar de usar essa palavra, porque tinha muito lugar onde o livro poderia ter ido, tinham muitas direções diferentes, e no fim das contas eu meio que não consigo perdoar a Emily Ferris, mas isso é problema meu também, não julgando ela. Mas eu diria que no geral a experiência ainda foi muito bacana, ainda foi algo inacreditável. O tamanho do trabalho, o tamanho do esforço que ela fez para desenhar tudo isso e criar tanta coisa. A história ainda é uma puta história, existem momentos marcantes. Eu me apaixonei por personagens, eu estava envolvido pela trama na maior parte do tempo. Então, e se vier um terceiro livro, eu ainda vou querer ler. Então, no geral, eu amei, mas não tem como relevar os pontos fracos que eu enxerguei, pelo menos. Agora, se você me perguntar se eu recomendo o Minha Coisa Favorita é Monstro, eu vou falar sim e não. Sim pela arte que ele traz, pela história, pra você ver se concorda comigo ou não. Eu acho que é um livro que seria muito legal de discutir, mas eu acho muito difícil alguém parar pra ler isso aqui, alguém que não seja fã de quadrinhos também, porque é um trem muito caro, e esse é o meu não, na verdade. R$ 190 cada um, gente, pelo amor de Deus, como que esse é o preço de um livro que não é exatamente algo de colecionador, não é capa dura, não é uma edição especial. É claro que é um trem grosso, né? É uma editora que tem todo um trabalho, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas R$ 190 para cada um desses livros, então quase R$ 400 para você ter uma experiência literária. Gente, é muito caro. Eu ganhei um dos livros da editora e por isso eu comprei o outro e foi meu presente de Natal, assim. Então não foi qualquer coisa. Eu acho que não tem como eu recomendar uma coisa tão cara. Eu até, inclusive, devo emprestar isso aqui para algumas pessoas e depois eu vou ver o que eu vou fazer com eles. Então fique atento às minhas redes sociais, caso você queira comprar, porque eu devo oferecer em breve. E prestem atenção também nos descontos, né? Black Friday, a Amazon faz altos trem também, mesmo que eu odeie a Amazon, também vai ter promoções ali. Eu acho que vai valer a pena para esse livro. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo para vocês e até o próximo vídeo.